Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel News, o Camacel Atualidade, espaço aqui do nosso canal em que nós tratamos de diferentes temas sobre a resolução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e práticas colaborativas. Para o dia de hoje, nós trazemos um tema que procurará responder a uma solicitação, na verdade, uma indagação apresentada por uma internauta, Larinda Gonçalves, que nos coloca aqui uma questão importante e bastante pertinente. Procura saber a Laurinda Gonçalves se as sentenças arbitrais, uma vez prolatadas, devem ser depositadas nos tribunais judiciais ou se é uma faculdade das partes verem ou não a sentença prolatada registada, ou melhor, depositada num tribunal judicial. Bem, primeiro, fazer aqui uma nota que essa questão é muito pertinente porque, dependendo do modo como vamos entendê-la, poderemos colidir com alguns princípios ou com algum interesse de uma das partes ou de ambas as partes no âmbito do processo arbitral, se olharmos aqui, por exemplo, por uma situação em que numa arbitragem institucionalizada ou não, o tribunal arbitral entende de livre e espontânea iniciativa, fazer ou não fazer o depósito dessa sentença. Mas, pronto, vamos ao cerne da questão e poder responder, de facto, aquilo a que a nossa internauta nos solicita. Primeiro, permitam-me fazer dois enquadramentos. Um, se calhar, mais do ponto de vista da interpretação da norma jurídica, e o outro que tem que ver com aquelas que são as premissas, ou pelo menos algumas das premissas da arbitragem. Uma de conhecimento geral, a arbitragem é um modo extrajudicial de resolução de conflitos. eh, a arbitragem é jurisdição, logo, a sentença arbitral tem a força vinculativa igual à de uma sentença prolatada por um tribunal judicial. No entanto, as partes, quando procuram pela arbitragem ou quando convencionam a resolução dos seus conflitos por via da arbitragem, procuram também, com isto, ganhar ou obter as vantagens que a arbitragem oferece. Desde logo, o expertismo dos seus árbitros, a possibilidade de uma participação efetiva e muito mais incisiva no que respeita à criação, à estruturação do procedimento arbitral e também a nível da celeridade do processo arbitral, podendo não só estabelecer prazos para a prolação da sentença, mas também definir com procedimentos mais simplificados ou não, dependendo do tipo de arbitragem em questão, se institucionalizada, se ad hoc, se de emergência ou expedita, as partes poderem ver um procedimento arbitral conducente com aquilo que são os seus interesses ou as suas pretensões. Isso por um lado, mas também por outro lado, as partes procuram, na mais das vezes, normalmente no que respeita à arbitragem comercial, ter alguma reserva, ter algum sigilo, ter algum controlo sobre a informação referente a esta arbitragem. E no caso aqui, a informação a que nos referimos é aquela que vem vertida na sentença prolatada pelo Tribunal Arbitral. Ou seja, as partes querem ter a possibilidade de poder definir que destino dar à sentença arbitral e onde que ela poderá eventualmente chegar, permitam-me aqui a expressão. Como sabemos também, contrariamente à via judicial tradicional, a sentença judicial ou a própria tramitação do processo judicial, no que respeita a uma das suas fases mais importantes, que é a fase da audiência, ela é pública. E também, assim, as sentenças judiciais, uma vez transitadas em julgado, podem ser do conhecimento de qualquer interessado para efeitos de estudo ou para qualquer outra eventualidade. O mesmo não acontece com a arbitragem. O mesmo não acontece com a arbitragem por razões diversas. Isto quanto à primeira nota, relativamente a um enquadramento, se quisermos, dessa questão, no que respeita ao procedimento arbitral ou arbitragem no geral. Outra tem de ver com o caráter da interpretação da norma jurídica. Depende muito de como é estruturada a norma em que esta matéria vem regulada. E no nosso ordenamento jurídico, como é de conhecimento geral,
a matéria referente ao procedimento arbitral vem na LAV, na Lei de Arbitragem Voluntária, que é a nossa Lei 16/03, e prevê exatamente no seu artigo 30 a possibilidade do depósito ou a regulamentação relativamente ao depósito da sentença arbitral. E chamo aqui a atenção para o cuidado que devemos ter na interpretação dessa norma, porque, de facto, dependendo do modo como ela é feita, pode eventualmente dar-nos margens para alguns equívocos ou até alguns erros, se não considerarmos o enquadramento devido, quer circunstancial, quer da própria norma jurídica no que a seu conteúdo diz respeito. Para este efeito, e facilitando esse trabalho, três desbravadores da nossa arbitragem, mormente Sofia Vale, Lino de Anvuto e Manuel Gonçalves, tiveram o trabalho hercúleo e muito proveitoso para todos nós de elaborarem, de facto, anotações à lei da arbitragem voluntária. E convido-vos também, para quem estiver interessado, de facto, a consultar esse manual que é de muita valia e, como disse inicialmente, produzido por esses três grandes arbitralistas aqui da nossa praça. Respondendo à questão que nos foi colocada, e aqui de forma já muito direta, que a resposta é a seguinte: a lei não estabelece uma obrigação, ou de modo imperativo, a obrigação de depósito, deixam, é verdade, sim, ao critério das partes, ressalvando aqui o acordo que elas possam realizar, seja em sede da convenção de arbitragem ou a posterior, no termo de arbitragem ou em um outro momento em que assim se manifeste, o destino a dar à sentença arbitral no que respeita à possibilidade ou impossibilidade do seu depósito. Dito de outro modo, e tentando fazer aqui, antes da resposta concreta, uma análise epistemológica. Bem, o legislador entendeu e procurou, com a possibilidade do depósito das sentenças arbitrais, partilhar aquilo que chamaríamos jurisprudência arbitral com os tribunais judiciais, ou seja, dar a possibilidade dos tribunais judiciais, caso os juízes dos tribunais judiciais, terem contato com a sentença arbitral. Por quê? Porque são, na sua grande maioria, situações que se prendem com matérias com alguma complexidade técnica e que exigem alguma demanda a nível do conhecimento e expertismo para o efeito, e que, de facto, seria uma grande mais-valia se os juízes nos tribunais judiciais pudessem também partilhar desse conhecimento vindo ou consolidado nas sentenças arbitrais. Penso eu que esta foi a finalidade que levou o legislador a consagrar a possibilidade do depósito das sentenças arbitrais nos tribunais judiciais, porque de outro modo não faria sentido o depósito da sentença, uma vez que as partes interessadas estão no processo, são notificadas dessa mesma sentença e, em princípio, ninguém mais teria um interesse direto naquela sentença ou na informação vertida naquela sentença. Pelo que entendemos de facto que a grande mais-valia está aí, na troca de informação, na troca de experiências com os juízes dos tribunais judiciais, mais concretamente no sentido de os municiar com essa informação privilegiada e de grande gabarito que se produzem, em tese, nas sentenças arbitrais. Pelo que o que consagra o artigo 30, no seu número 4, é exatamente esta faculdade das partes poderem afastar a possibilidade do depósito da sentença. Dito de outro modo, o corpo do artigo diz-nos exatamente nesses termos, salvo acordo em contrário. Ora, se é salvo acordo em contrário, parte-se do princípio que o legislador tomou uma posição primária, que se colocará, que se aplicará na falta desse acordo. Qual será essa posição? Será exatamente a necessidade do tribunal arbitral, seja ela DOC ou institucional, realizar o depósito da sentença arbitral. Então, dito de outro modo, se as partes quiserem que a sentença arbitral não tenha um destino diferente da sua notificação
a elas mesmas enquanto partes, e no caso em concreto aqui, o depósito da sentença arbitral numa secção determinada pelo tribunal para este efeito, devem afastar essa possibilidade, na medida em que entendemos que, nos termos do artigo 30, número 4, as sentenças arbitrais devem sim ser depositadas nos tribunais judiciais competentes. Ressalvando aqui, mais uma vez digo, a intenção ou a vontade das partes manifestada nesse sentido. Ou seja, tem de haver um acordo das partes no sentido de não depósito das sentenças arbitrais. Se poderá aqui questionar se então uma parte assim pretender e a outra não, o que fazer? Me parece que é de aceitar que se uma parte colocar impedimentos para que assim se proceda, não deve haver o tribunal arbitral, seja ele institucional ou ad hoc, fazer o depósito da sentença. Ou seja, independentemente do acordo das partes, pois embora não seja essa, ou poderá ser mitigada essa interpretação feita ao artigo 30, número 4, mas entendo sim, olhando para os princípios que norteiam a arbitragem e o interesse das partes quando procuram a via arbitral para a resolução de conflitos, que de facto, bastando que uma das partes se manifeste no sentido contrário ao depósito da sentença arbitral, porque quer reservar a informação que sobre ela diz respeito, desde a identidade ou mesmo a matéria do litígio, não deverá ser feito este depósito. Outra questão que se levanta também, ainda em sede do artigo 30, do artigo 30, é sobre esta matéria, da nossa lei de arbitragem voluntária, é onde depositar. O artigo 30 faz referência ao Tribunal Provincial e a necessidade do Tribunal Provincial designar uma secção que será a competente para o efeito. É necessário aqui também fazermos um enquadramento a nível da realidade atual que nós temos no nosso sistema judicial, na medida em que deixamos de ter os tribunais provinciais, pese embora estejam de forma gradual a serem retirados, mas a nossa geografia judicial hoje aponta para a existência dos tribunais de comarca, dos tribunais da relação e do Tribunal Supremo a nível da jurisdição comum, pelo que o depósito dessas sentenças deverão ser feitos no Tribunal de Comarca, em tese aqui da comarca, da localidade ou da sede do tribunal arbitral. Pelo que, contrariamente ao que nós tínhamos, e que foi a visão do legislador a quando da elaboração desta entrada em vigor desta lei, já não temos apenas uma sede única para a depósito das sentenças arbitrais, mas deverá ser feita, sim, nas diferentes comarcas territorialmente existentes numa determinada circunscrição e, dentre estas comarcas, a comarca territorialmente competente para o efeito a nível da localização da sede do tribunal arbitral. Dito de outro modo e com exemplos, se estivermos aqui na Maianga, por exemplo, será o Tribunal da Comarca de Luanda. Se estivermos em Viana, será o Tribunal da Comarca de Viana. Se estivermos em Belas, será o Tribunal da Comarca, ou de Talatona, será o Tribunal da Comarca de Belas a receber esta sentença, ou seja, o depósito deverá ser feito neste tribunal. Há ou não há obrigação? Eu volto a dizer, há obrigação. Mas também a lei nos coloca aqui a questão de saber se todas as sentenças são ou se não são depositadas. Há uma reserva às sentenças homologatórias de desistência do processo arbitral, não são não são, não são, não são depositadas, ou seja, não há obrigação do tribunal arbitral de depositar estas sentenças, mesmo quando sobre estas matérias as partes não se pronunciam. Não é? Então, o silêncio das partes não pressupõe a obrigação do tribunal arbitral assim proceder. Dito de outro modo, e se calhar já em guisa de conclusão, respondendo mais uma vez à questão
colocada pela nossa internauta, a resposta é sim. Há uma obrigação, na lei, há uma obrigação, nos termos do artigo 30, número 4, da Lei da Arbitragem Voluntária Angolana, de se realizar o depósito das sentenças arbitrais. O que sucede, porém, é que a lei, o mesmo artigo 30, número 4, permite que as partes afastem a obrigação a que está adstrito o tribunal arbitral. Atenção, que a obrigação não é das partes, a obrigação é do tribunal arbitral, uma vez transitada em julgada a sentença arbitral, promover no sentido do seu depósito no tribunal da comarca competente. Esse depósito não será feito em que circunstância? Quando as partes acordarem em sentido contrário, seja quando as partes obstarem o seu depósito por qualquer razão que seja justificável. Mas ainda entendemos nós que basta apenas que uma das partes se, coloque limitações nesse sentido para que o Tribunal Arbitral não deva fazer, exatamente porque estaria aí, no nosso entender, a violar os direitos das partes, ou pelo menos desta parte, que assim se pronunciou, uma vez que quando recorre-se à arbitragem, procura obter todas as vantagens delas decorrentes, dentre elas também a possibilidade da reserva do conteúdo da sentença arbitral e de outros documentos que poderão eventualmente, e muitas vezes assim acontece por erro, depositados também no tribunal. E aproveitamos aqui a oportunidade já para aclarar ou para clarificar essa situação. Não há necessidade do depósito das demais peças que foram produzidas a nível do processo arbitral ou procedimento arbitral. Só há obrigação do depósito da sentença, exclusivamente a sentença, não documentos de prova, não as atas de emissão, não os articulados apresentados pelas partes ou as suas manifestações escritas, não vídeos ou conferências que tenham sido gravadas por áudio ou por vídeo, nada disso é obrigatório remeter para o tribunal. Aliás, nem deve ser remetido para o tribunal. O que deve ser remetido para o tribunal e para os efeitos que entendemos nós serem aqueles a que o legislador entendeu atender, é apenas, exclusivamente, à sentença arbitral. Pronto, então, dito deste modo, entendemos ter respondido cabalmente à questão que nos foi colocada, que reiteradamente agradecemos, fazendo votos que assim continuem interagindo conosco, apresentando os vossos questionamentos para que possamos assim crescer, não só na perspectiva do YouTube e assim sermos eh, identificados como um canal relevante para a consulta sobre esta matéria, mas também para nós crescermos convosco, dando-vos essas informações e recebendo de vocês questionamentos importantes como este que acabamos de receber da nossa internauta. Então, o nosso muito obrigado e até a próxima aqui do vosso e nosso Camacel.